Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade, item 11. No item 11, o Espírito Lacordaire nos traz uma belíssima mensagem do ano de 1863. Embora seja desse ano, ela tem vários alertas para a humanidade, como se fosse escrita hoje, com alertas e ensinamentos que ainda não aprendemos e que vamos passar ainda por muitos anos em aprendizado. O que se destaca nessa mensagem de Lacordaire, primeiro, é o fato de um espírito superior ser marcado por grande traço de humildade nela. Sabemos que quanto mais o espírito é superior, mais humilde e caridoso o espírito se torna. Então ele pede aqui que Deus atribuiu a missão para ele de esclarecer-vos, né? Deu a chance para ele. Ele diz que o Espírito Santo me esclareça e me ajude a tornar minha palavra compreensível e me dê a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis aflitos e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer essa luz brilhar aos vossos olhos. Então, ele tem essa oportunidade de responder ao chamamento de Deus, ao chamamento do Cristo, para nos ajudar, para nos auxiliar a seguir o bom caminho através do Evangelho. Então, ele é enviado como um missionário para auxiliar no avanço da humanidade terrestre, através dessa mensagem. Então, é uma mensagem que sempre deve ser lida e relida. É muito importante frisar aqui que o Cristo ele não veio trazer a salvação, ele veio trazer o apoio, a verdade, a compreensão, o caminho a seguir. A salvação, então, é esforço pessoal de cada um. Quanto mais evoluímos espiritualmente, mais entendemos nesse desenvolvimento da intelectualidade, da racionalidade, do conhecimento, enxergar as qualidades simples do ser humano, as coisas simples da vida, como a humildade, que é o contraposto do orgulho, que é o nosso título aqui da nossa mensagem. Ele diz então que o orgulho é terrível adversário da humanidade. Por quê? Porque a humildade, ela é esquecer de nós mesmos, tomar a minha cruz e seguir. Então eu esqueço, eu tenho um sacrifício, eu tenho uma anulação, eu tenho uma prioridade que é o outro, eu tenho o altruísmo em prática, eu tenho a caridade, eu tenho uma lição que é a indulgência. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, quando apontamos o erro do próximo, esse mesmo se reflete ali também os nossos erros. Então, eu tenho ali a indulgência. O orgulho é terrível adversário da humanidade por conta que ele é o motivo das brigas. O orgulho é o motivo dos conflitos, é o motivo de eu ter um embate com o outro, o motivo da discussão é enraizada no orgulho, no que eu tenho que vencer, eu tenho que ser mais forte, eu entendo que eu tenho a razão, eu entendo que eu sou melhor, eu entendo que eu estou um patamar acima daquela pessoa. Então o orgulho, ele dá ênfase ao crescimento do mal dentro de nós. E se eu me coloco, então, a serviço de Jesus, veja que ele começa se colocando a serviço de Deus humildemente. Se eu me coloco a serviço de Jesus, do bem,
vou trabalhando os meus pensamentos e atitudes, vou mudando a minha forma de agir com o próximo, enxergo o próximo como irmão, nas dificuldades de evolução dele, na dificuldade de entendimento, coloco aquele contexto em que está inserida aquela situação. Então, eu não irei deixar nas pequenas coisas atrasarem o meu processo evolutivo. Eu não vou precisar ser o dono da verdade, aquela pessoa intolerável, que tem que provar que está certo o tempo inteiro. Eu vou participar do crescimento do outro, eu vou compreender o próximo, eu vou tolerar o próximo, eu vou saber distinguir quais são as causas de aflição, os combates, aonde eu tenho que ser inserido, aonde realmente é necessário a minha palavra, a minha participação. Será que aquela é uma situação em que o outro realmente precisa ser julgado, taxado? Eu preciso realmente mostrar que eu tô certo. E a finalidade de eu colocar para aquela pessoa aquela situação é para que eu tenha o meu orgulho acima de tudo, para que eu satisfaça isso dentro do meu ego, ou eu estou realmente esclarecendo e ajudando no crescimento ao próximo. Aquela frase, eu tenho que dar continuidade nela, ela é para o crescimento, ela é construtiva. Então a gente sempre tem nas frases do dia a dia essa questão muito tênue. Eu estou muito tênue ali, perto de um conflito, se eu deixo o meu orgulho mandar sobre as minhas atitudes. E aí ele parte por uma questão que é a questão material, né? Ele fala uma frase: o envoltório do pobre não é o mesmo do rico. O Criador fez duas espécies de homens, né? Então, a riqueza em si, ela não é algo ruim. Quando ela gera trabalho, sustenta as famílias, quando é feito um bom uso daquele recurso, mas quando eu uso daquilo para me considerar superior, para ter subalternos, é aí que eu consigo me perder normalmente nessa porta larga da beleza e da riqueza, que desviam facilmente do caminho, né? Uma das quedas, então, do médium. Então, nós somos, às vezes, inseridos nesse contexto de encarnação, de riqueza, de bens, e devemos entender que nós somos usufrutuários daquele momento, naquela encarnação. Mas tudo que nós temos não nos pertence, são bens perecíveis. Devemos então tentar espalhar o bem como uma ferramenta de auxílio, né? Devemos então multiplicar aquilo que Deus nos deu, se nós somos portadores dessa riqueza, não nos colocarmos acima e superiores e usar disso para humilhar, usar disso para fazer com que as pessoas fiquem dependentes, até no âmbito familiar, o dependente, eu pago tudo, eu que faço tudo, você não faz nada. Então, são frases que nós colocamos o outro numa posição humilhante, porque nós detemos então uma riqueza material. Ele fala mais para frente: o sangue do grande nobre e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. A química não encontrou então diferença. E ele pede, né, que lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo,
sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais que a outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode atingir-te amanhã, hoje, em 1 hora, e se te sepultas em teu orgulho, ó, então eu lamento, por serás digno de piedade. Então ele fala do nosso espírito imortal, que nós precisamos então ter uma visão mais espiritualizada, renovarmos, temos que nos esforçarmos para sermos menos materialistas e mais espiritualizados. E ele coloca uma situação muito cotidiana nas nossas vidas, quando ele fala: pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome, vais curvada sob o peso de tua cruz humilhar-te para lhes trazer um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, como és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres, oprimidos e confiantes nele, Deus dá o reino dos céus. E é uma situação cotidiana, uma mãe passando com uma criança, não tendo o que dar de comer para ela, e naquela situação humilhante, pedindo comida, e tantos ignorando a situação social, não só do governo, mas aqueles que passam como se fosse uma mãe invisível. Acho que é uma das maiores dores você ter um filho no colo e não poder dar aquilo que ele precisa. Ele encerra então a mensagem com um despertar, né? Uma mensagem de 1863 e que hoje nós ainda não despertamos. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade, que cada um possa demolir pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis da bondade de Deus quando Ele vos dá tantas provas. Devemos dar graças a Deus de todas as oportunidades de rebaixamento do nosso orgulho. E algumas provas são oportunidades de nos lapidarmos. Encerro então com o caso de São Francisco de Assis, que pede comida para as crianças, né? Ele toca uma porta, pede comida para as crianças, e quem abre o recebe com um tapa no rosto, mas um tapa que o joga no chão. E o causador diz, quem deu o tapa, né? Agora você está satisfeito? E ele responde: sim, eu estou satisfeito, mas o que você tem para doar para as minhas crianças? Então é o exemplo de humildade frente às provas, rebaixamento do orgulho. Vamos nos tornar mais espiritualizados, dar valor à renovação e realmente ao que tem importância, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, com um ensino simples, mas que são o guia de nossa vida. Que Deus os abençoe grandemente e até o nosso próximo Evangelho.